que precisam aprender e precisam administrar melhor o seu dinheiro, as suas finanças, eles já têm uma dificuldade maior, porque eles acham que as decisões deles já estão muito boas, já estão muito assertivas, já está tudo ok na vida deles, assim, só deu errado por conta do acaso, da política, certo, da economia, do presidente, enfim. Os pais, a culpa é de todo mundo, menos da administração dele. Então, para essas pessoas que não chegaram até a mim ainda, eu alcançar essas pessoas é que é mais difícil. Entendi. Essa conscientização. Mas aqueles que já chegaram até a mim é porque já estão mais conscientes. Já identificaram que deu errado, que não está dando certo e que alguma coisa precisa mudar. Agora, o acompanhamento em si, a gente vai trabalhando, porque assim, eu também não tenho como determinar a pessoa faça isso ou faça aquilo. É um acompanhamento dela enxergar aquilo que vai ser melhor para ela, porque aquilo que vai ser prioridade na minha vida pode não ser na sua. Sim. Então, é muito particular, realmente, de cada um, aquilo que vai ser prioridade para você. Mas, vamos orientando, vamos conversando, né? Vamos conversando, vamos acertando ali. Eu questiono muito até a pessoa realmente convencer que aquilo é importante para ela. Sim. A pessoa é importante para beleza, é importante, então é uma prioridade realmente. Então, e o dinheiro tem que ser para nos servir. Ele é que tem que nos servir. Então, se qualidade de vida para você é ter um streaming, é ter uma coleção de streaming, né? Isso é qualidade de vida para você. E a sua renda tá te permitindo isso, ela tem que te servir sim, nesse sentido, né? Agora, se sua vida tá passando por alguma dificuldade, né, é momento de restrição, é momento de você realmente apertar o cinto em algumas coisas e priorizar aquilo que é mais importante. Legal. O streaming vai ser mais importante do que a escola do seu filho? O streaming vai ser mais importante do que a qualidade do alimento que vai estar na sua mesa? Então a prioridade vai mudar aí. E aí vai ser particular para cada um, qual é a prioridade, aonde vai estar a prioridade, é muito particular de cada um. E eu falo, né, que sonhos, por exemplo, que você tenha para realizar, a gente tem que correr atrás de realizar sim, né? O dinheiro tem que servir para a gente conquistar esses sonhos. Tem que estar, a gente vai trabalhar para que esses sonhos aconteçam. Então não pode ser uma coisa distante. Pelo contrário, tem que ser aquele algo que vai te motivar a alcançar, né, esse dinheiro necessário para conseguir. Mas, de modo geral, assim, as pessoas que chegam até mim já estão mais conscientes. Já estão conscientes. Então, elas acatam com mais facilidade aquilo que você propõe. Sim. É interessante você falar assim, ó, a pessoa não admite, talvez poucas pessoas admitem que precisam de uma direção ou de uma ajuda nesse sentido. Na verdade, deveria já haver essa prevenção já desde o ensino infantil. Sim. Porque daí sim as pessoas, se a pessoa tivesse educação financeira desde o ensino infantil, quando ela chegasse na vida adulta, ela já ia saber lidar pelo menos um pouquinho melhor com isso. E por não termos nas escolas, nas faculdades, enfim, né, qualquer centro educativo, agora que nas escolas públicas isso está chegando, talvez por não termos isso, pelo menos no Brasil, como deveria ter, será que isso é um dos motivos do Brasil ser um país com tanto endividamento? Com certeza. Pessoas endividadas? Com certeza absoluta, porque além da gente não ter educação financeira desde cedo, toda a nossa cultura empurra muito o brasileiro a comprar, a ser consumista, né? Toda a indústria publicitária, todo o marketing, o tempo todo, assim, na ativa para que a gente queira alguma coisa. Assim, tá sempre motivando a gente a querer. E esse querer custa, né? Toda vez que a gente quer alguma coisa, custa. Às vezes você não quer nada, mas se você ficar passeando lá no aplicativo da Shopee, você vai achar o que querer. Você vai encontrar alguma coisa que você quer. Atenção. Então, assim, além de não ter a educação financeira que vai trazer, o que eu falo muito na palestra sobre analfabetismo financeiro, que vai trazer um analfabetismo financeiro. Então, se você é um analfabeto financeiro, você acaba caindo, inevitavelmente, em todas essas armadilhas, e o resultado disso vai ser endividamento. Porque você não vai estar controlando, você não sabe controlar, você não sabe fazer um planejamento, você não sabe fazer um orçamento. E sem planejamento, sem orçamento,
infelizmente, o resultado vai ser um endividamento, porque você não tem controle, não tem disciplina sobre as suas prioridades. Então, você vai cair nesse consumo exagerado, e esse consumo exagerado vai te trazer endividamento. Um dado recente diz que 75 milhões de brasileiros estão endividados. Claro, em torno de 75 milhões, ou seja, quase a metade da população. Literalmente. Agora, o endividamento, quando eles contam isso, é no sentido de, por exemplo, eu tenho a fatura do cartão, mas eu pago direitinho. Isso é contado como endividamento ou é só quando a pessoa vai pro... Não, isso já é endividamento. Entendi. Endividamento é toda dívida que você tem para pagar. Por exemplo, você parcelou alguma coisa pro mês de novembro, dezembro e janeiro. Sim. Você trabalhou já dezembro, novembro e janeiro? Não. Você não trabalhou esses meses. Então já é uma dívida. Então você não tem ainda esse dinheiro para pagar, uma vez que você nem trabalhou ainda para ter esse dinheiro. Mas você já tem que pagar aquilo. Você está contando com dinheiro que você ainda não tem. Certo. Então, se você está contando com dinheiro que você ainda não tem, que garantia você tem? Não tem garantia. Não tem garantia que você vai pagar aquilo. Isso já é uma dívida. E existe também, a falta de educação financeira também traz essa cultura de que a gente só consegue comprar alguma coisa se for parcelado. Então não existe o esperar. Eu me preparar, me planejar e ir lá e comprar. Não existe muito isso na nossa cultura, nossa cultura. Então eu parcelo e vou pagando, né? E esse eu vou pagando para frente já é uma dívida, né? Agora, isso é endividamento, é diferente de inadimplência. Inadimplência já é você não conseguir pagar aquela parcela. Então, a partir do momento que eu deixo de pagar, porque eu já não estou mais conseguindo pagar aquela parcela, aí eu me tornei um inadimplente. Entendi. E aí essa inadimplência já tem outros números, mas que também são alarmantes de qualquer jeito, né? Então, por mais que o endividamento esteja englobando todo mundo aí que está realmente pagando, mesmo que você esteja pagando a parcela em dia, do financiamento, do imóvel, do carro, do cartão de crédito, está pagando tudo direitinho, mas ainda assim é uma dívida. São valores que estão lá para frente que você vai precisar trabalhar ainda para conseguir pagar aquela parcela. Entendi. Não é um dinheiro que você já tem para pagar. Então isso é dívida. Agora, a partir do momento que você deixa de pagar ela, já não consegue pagar e você já se tornou inadimplente. Entendi. E tem alguma dica? Já deixa você falar. Né? Não, é isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar isso. Bom, que tem, com certeza ela tem. Alguma dica, uma orientação para esses que já estão inadimplentes? Aliás, duas numa só. Para aquele que é só endividado, como eu, uma dica para que não caia na inadimplência. E quem está inadimplente, uma dica para que ele consiga sair. A gente sabe que não é assim, só tão simples assim, mas que você pode nos orientar. Para quem está endividado, mas está conseguindo pagar as suas parcelas direitinho, para não se transformar em um inadimplente, precisa conhecer muito bem o seu orçamento. Precisa controlar muito bem o seu orçamento para não deixar ele estourar e então ficar inadimplente com alguma das suas dívidas que você já tenha hoje. Sim. Então, controle. Você vai precisar aprender algum método de controle que funcione para você, que você consiga controlar muito bem e todo mês pagar direitinho as suas contas dentro do limite ali da sua renda. Legal. Então, isso já vai te ajudar muito. Agora, se você já está inadimplente, já transbordou, né, ali do orçamento, o orçamento já ficou vermelho, aí você também vai ter que fazer uma análise da sua vida financeira, né, colocar todo o seu orçamento realmente ali na ponta do lápis, enxugar tudo, porque é um momento de crise, você vai precisar rever as suas prioridades, cortar gastos efetivamente, né, tirar dali coisas que não deveriam estar ali, ou até mesmo abrir mão de coisas que às vezes pode até estar sendo importante, mas vai precisar abrir mão durante um tempo para consertar a situação que se desenhou ali. Então você vai precisar diminuir bastante os seus gastos. Se for num nível mais extremo, que só economizando ali no seu orçamento, ainda assim, você não vai conseguir pagar a sua dívida, aí você vai ter que pensar em renda extra. Vai ter que pensar em tirar dinheiro, gerar mais ganhos para você. Mais. De alguma maneira, gerar mais ganhos para você,
para que você acelere a quantia financeira que você vai ter para quitar essas dívidas que você já acumulou aí. E trabalhar para que isso não aconteça mais, principalmente, né? Sim. E para isso precisa de uma orientação. Para conhecer qual é a melhor estratégia para pagar essas dívidas, para também não pagar juros demais abusivos, né? E existem várias estratégias que dá para ir escolhendo. E para que isso não aconteça, você vai precisar aprender aquilo que está faltando, né? E aprender aquilo que está faltando precisa de uma orientação. Né? Hoje em dia a internet entrega muita coisa boa, só que você, se não conhece do assunto, você não consegue garimpar como aplicar aquilo na sua vida. Então a orientação profissional acaba sendo muito mais assertiva, eficaz, eficiente, para ir direto no ponto mesmo. Personalizada, diríamos, né? Vai direto no ponto para resolver o que você precisa. Legal. Realmente muito bom. E até tocando nisso, eu acredito que, assim, como eu também estou sempre coreano sobre finanças, eu vejo o pessoal sempre perguntando: e se eu pagar minha dívida no Serasa, aumenta o score? Aumenta o score, Jaqueline? Aumenta? Ou é melhor pagar diretamente com o banco? Não, esses feirões do Serasa, eles funcionam muito. Tem muita, assim, dívida que... Eu já tive cliente que pagou dívidas com 90% de desconto. Então vale muito a pena, principalmente nos feirões que eles fazem, vale muito a pena, né? Porque você consegue pagar a sua dívida, consegue se livrar de todos os juros abusivos que estavam ali, fazendo ela crescer, e consegue eliminar aquela dívida e limpar seu nome daquilo dali. Então vale muito a pena, vale, assim... O ideal é você não deixar chegar lá, né? Mas uma vez que chegou lá, vale muito a pena aproveitar todos esses feirões, aproveitar todas essas campanhas que às vezes tem, né? De Descomplica,